Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando, e na aula de hoje a gente vai aprender a identificar se uma reação de oxirredução, se ela é espontânea ou se ela não é espontânea. Ou seja, se ela acontece de maneira natural, se é só você colocar os reagentes em contato que a reação vai acontecer. Se ao colocar os reagentes em contato a reação acontecer sem que você precise gastar energia ou sem que você precise forçar essa reação a acontecer, então você chamará essa reação de reação espontânea, tá? E a gente vai avaliar a espontaneidade aqui, ó, das reações redox. O que são reações redox? É um outro nome que a gente dá para reações de oxirredução, né? Onde acontece a redução e também a oxidação. Esses dois conceitos, eles não podem ser dissociados, tá, gente? Então, sempre que acontecer a oxidação, a redução também vai acontecer, porque um acaba forçando com que o outro aconteça. E se acontecer a redução, a oxidação também tem que acontecer junto. Sempre que alguém oxida, né, ele vai estar dando elétrons e quando esse agente químico oxida, dando elétrons, alguma outra espécie química tem que receber esses elétrons. Então, oxidar é quando dá elétrons, né? Então, vai dar o elétron para alguém. E essa redução ele vai receber esse elétronzinho, tá? A gente vai ver, então, quanto que o processo desse é espontâneo. Vamos imaginar o seguinte sistema, ó. Você tem aqui água, né? Uma vasilha com água. E você resolveu colocar um prego dentro dessa vasilha com água. Será que alguma reação vai acontecer? A gente vai aprender a avaliar se acontece a reação e se essa reação acontecer, se ela é espontânea, se ela acontece de forma natural ou se você teria que forçar para ela acontecer. Naturalmente, muito provavelmente vários de vocês já fizeram esse experimento ou já notaram, né, essa característica que o ferro tem, que acontece essa reação química. O ferro ele acaba oxidando, e isso acontece de maneira natural. Se eu colocar um prego dentro de um copo de água e deixar 2 dias, né, com o passar do tempo, vai surgir ferrugem aqui, ó, que é um conjunto de vários óxidos de ferro e hidróxidos, que é o ferro depois que ele oxida, né? Então a reação acontece de forma espontânea. Mas vamos pensar em uma outra situação, ó. Vamos pensar nessa situação aqui, ó. Se fosse água e ouro, o ouro pode ser 18 quilates, pode ser 24. Será que a reação iria acontecer? A gente sabe que não, a reação não acontece se for com ouro. Por isso que o ouro ele é utilizado para a fabricação de joias. Porque o ouro ele gosta de permanecer no seu estado sólido. O ouro é AU e ele gosta de permanecer nesse estado aqui, tá, gente? Esse estado sólido, nesse caso aqui, a gente vai chamar ele de estado reduzido. Então, depois que o ouro reduz, ele fica nesse estado aqui que a gente chama de estado reduzido. Então, o ouro ele prefere ficar nesse estado quando está em contato com a água. Então, para a gente saber se um processo vai ser espontâneo ou não, nós vamos avaliar o seguinte: quem que eu estou misturando com quem? Quais espécies químicas estão envolvidas? Aqui eu tenho o ouro, né? E eu tenho a água. Mas se eu tivesse ferro e a água, a reação ia acontecer. Já ouro e água, a reação não acontece. Então, você sempre tem que pensar quem são as espécies químicas que estão em contato. E aí, para você saber se esse processo vai ser espontâneo ou não, você vai ter que olhar o seguinte: qual que é a vontade nesse processo aqui em cima, por exemplo, que o ouro, o AU, tende a estar no estado reduzido, tende a estar no estado sólido. E qual que é a vontade que a água tem de mudar de estado. Você vai ter que olhar essas coisas, tá? E aí existe uma tabela que tem essas vontades, tá? Essas vontades aí, falando de maneira coloquial, é o que a gente chama de potencial de redução. Então, esse Ezinho aqui, ó, é o potencial nas condições padrão de redução, tá? Então, eu vou comparar, geralmente, os potenciais padrão de redução. Aqui tem uma tabela aqui embaixo, ó, com alguns potenciais de redução. Então, tem o potencial de redução do zinco, tem o do magnésio, né? E aqui o potencial está aqui à frente, gente. Ó, então, a vontade que o zinco tem de reduzir é igual a menos 0,76. Menos 0,76 é a vontade que o zinco tem de reduzir. Como é que eu sei se essa vontade, se ela é de reduzir ou se ela é de oxidar? Eu vou olhar a reação do zinco, essa reação aqui, ó. Eu vou olhar para ela. Percebam que nessa reação, o zinco 2+, aqui, ó,
ele está recebendo, ou seja, está sendo somado a ele 2 elétrons, para depois ele virar zinco sólido. Então, se ele está recebendo elétrons, né, a gente sabe que receber elétrons tem a ver com reduzir. Então, a gente tem que linkar o quê? Esse Ré de receber com o Ré de receber com Ré de reduzir, tá? Então, se recebe elétron, tá reduzindo. Então, sempre que vier um potencial assim, ou já vai falar que ele é o potencial de redução, ou vai vir acompanhado da reação. Aí você vai olhar para a reação. Se a reação for de redução, então esse potencial é de redução. Vou colocar só Rad aqui, tá? Então, aqui tem de vários metais, tá? Tem do zinco, a vontade que o zinco tem de ficar nesse estado aqui, ó, que é o estado reduzido. A vontade que o magnésio tem de reduzir, de ficar no estado reduzido, que no caso é o estado sólido. Tem também da prata, tem do cobre, tem vários, ó. A gente vai olhar e vai comparar entre dois metais qual que tem mais vontade de reduzir. O que tiver mais vontade, ele acaba reduzindo ou permanecendo na sua forma já reduzida, tá? Então aqui tem vários metais, então eu vou comparar alguns desses metais com vocês mais adiante na aula. Assim como tem o potencial de redução, que é a vontade que tem de reduzir, eu também vou ter o potencial de oxidação, tá? Potencial de oxidação, se a gente notar, para falar de potencial de oxidação, então a reação aqui ela tem que ser uma reação de oxidação, ó. O zinco, ele está ao longo do tempo, ele é quebrado, né? Ele dá 2 elétronzinhos, né? E vira zinco 2 mais aquoso. Ao dar 2 elétrons, né? Ele está oxidando. Então, dar elétrons significa oxidar para nós, tá? Perceba que a vontade do zinco de dar elétrons é de mais 0,76, tá? Então, como é que eu vou saber como que eu saio da vontade de reduzir para chegar na vontade de oxidar? É só eu trocar o sinal, ó. Se vocês perceberem, a vontade de reduzir do zinco é de menos 0,76. A vontade dele de oxidar é de mais 0,76, então eu só troco o sinal, tá? Só que geralmente aí o PAC pede para colocar só o potencial de redução nas questões para não atrapalhar. E aí para ver se um processo é espontâneo ou não, a gente vai avaliar o potencial de redução das espécies químicas que estão envolvidas. Então, por exemplo, se eu tiver cobre misturado com zinco, será que a reação nessa reação, quem que poderia reduzir, quem que poderia oxidar? Ó, quem vai reduzir é o que tem maior vontade, maior potencial de redução. E aí vamos dar uma olhada aqui nos potenciais de redução, ó, dos dois. O potencial de redução do zinco é de menos 0,76. O potencial de redução do cobre é de mais 0,34. Então percebam que se alguma reação acontecer entre esses dois caras aqui, ó, entre o zinco e o cobre, essa reação só vai acontecer se o cobre for reduzir, porque o potencial de redução do cobre é maior. Então a gente vai fazer esse tipo de comparação para avaliar se uma reação vai acontecer de forma espontânea ou não. Aqui tem algumas situações, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um prego, né? O prego ele tem o quê? Ele tem ferro sólido. Então, a única opção que tem para ferro sólido, se só tem ele, é ele oxidar a ferro 2+, né? E liberar 2 elétrons. Então, se alguma reação acontecer com o ferro, ele vai fazer isso aqui, ó, tá? Olha o cobre. O cobre, ele está aquoso, ele está dissolvido em água. Então, se alguma coisa acontecer com o cobre, se alguma reação acontecer, vai ser com o cobre reduzindo. Aí a gente tem que avaliar o seguinte, será se o cobre ele consegue reduzir na presença de ferro? Para isso eu vou ter que olhar qual que é a vontade que o cobre tem de reduzir, de ficar nesse estado aqui, né? E qual que é a vontade que o cobre tem de ficar no estado reduzido, que é esse aqui. Se o cobre tiver mais vontade de reduzir, ele vai reduzir. E aí para isso a gente vai lá, voltar lá naquela tabela, para a gente olhar, ó, cobre e ferro. Vamos dar uma olhada, acho que tem o ferro aqui, tem. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O cobre está aqui.
O ferro está aqui embaixo. A vontade do cobre de reduzir é de mais 0,34. A do ferro é de menos 0,44. Então, se eu misturar cobre e ferro, se alguma reação acontecer, vai ser com o cobre reduzindo. E é o que está acontecendo aqui, ó. Aqui a única chance que o cobre tem de reagir é se ele reduzir, tá? Então, nessa reação aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer um processo espontâneo. Esse cobre ele vai chegar na superfície do ferro aqui, ó. Vai roubar os elétronzinhos desse ferro, esses elétrons aqui, certo? E ele vai virar um cobrinho sólido aqui, ó. Virar uma massinha de cobre sólido. Com o tempo, então, esse ferro vai ficar todo cheio de cobre sólido. Vai ficar cheinho de cobre sólido aqui. Já o ferro que estava na superfície do prego, ele vai sair do prego e vai para a solução. Então, eles vão trocar de lugar de forma espontânea. Como que eu sei que é de forma espontânea? Porque o cobre, ele tem muita vontade de fazer isso aqui e virar cobre sólido. Já o ferro, a vontade dele de permanecer como ferro sólido, a vontade dele de permanecer reduzido como ferro sólido é pequena. E aqui tem, ó, as possibilidades, né? Haverá reação só se o ferro oxidar e o cobre reduzir. Para poder ver se ele vai oxidar ou reduzir, eu vou olhar os potenciais lá em cima, tá? Vamos ver outras situações e ver se as reações acontecem de forma espontânea. Aqui eu tenho magnésio e ferro. Então, se esta reação acontecer, a única opção que tem é o magnésio reduzir, né? Acontecendo esta reação aqui, ó. O magnésio recebe 2 elétrons e vira magnésio sólido. Se acontecer uma reação, né? Para acontecer essa reação, o potencial do magnésio, né? A vontade que o magnésio tem de fazer este processo aqui, ó, tem que ser maior do que a vontade que o ferro tem de permanecer no estado sólido. Vamos olhar o valor dessas vontades. O magnésio, a vontade dele de permanecer, de reduzir, é de menos 2,4. Então, ele não gosta muito de reduzir, não, ó. Menos 2,4 é um número bem pequenininho, bem abaixo de zero, né? Já a vontade que o ferro tem de reduzir, de permanecer no seu estado reduzido, é de menos 0,44. Então, o ferro acaba ganhando, ó, o potencial do ferro para ficar nesse estado aqui, ó, acaba sendo maior do que o do magnésio. Então, o ferro não vai deixar o magnésio tirar a possibilidade dele permanecer como ferro sólido, certo? Então, o magnésio, neste estado aqui, ó, na presença do ferro, ele não vai reagir. Então, esse processo aqui não acontece de forma espontânea, tá? Então, aqui não vai haver reação entre o magnésio e o ferro, né? Pode acontecer entre a água que está formando a solução aqui do magnésio, mas o magnésio e o ferro, os dois em si não vão reagir. Agora, gente, vamos trocar a situação, ó. Agora eu tenho o ferro, que está 2+, e o magnésio está sólido, né? Pela análise que a gente fez do potencial, o ferro ele vai ter mais força para chegar aqui na superfície do magnésio, roubar os elétrons dele e brotar aqui, aparecer aqui na superfície do magnésio como um pedacinho de ferro sólido, né? A gente avaliar os potenciais aqui, ó, o potencial do ferro para poder virar ferro sólido é maior do que o potencial do magnésio para poder virar magnésio sólido ou permanecer como magnésio sólido. Então, se o ferro tem mais vontade, tem um maior potencial, ele vai conseguir fazer esse processo acontecer de forma espontânea. E para esse processo acontecer de forma espontânea, esses elétrons aqui, ó, o ferro rouba esses elétrons do magnésio, né? E aí ele vira ferro sólido, né? Essas duas semi-reações aqui, gente, ó, esta reação e esta reação, elas são só para comparar, tá? A reação ela não acontece desse jeito que está propondo aqui. Elas só servem para que a gente entenda que esse potencial, que esse E bolinha aqui, ó, ele é de redução, certo? E para a gente comparar qual tem maior potencial de redução. Como que essas reações verdadeiramente acontecem? Se eu for avaliar como que elas verdadeiramente acontecem, ó, eu posso riscar aqui, tá? Essa aqui é só para comparação. Então, ó, se o ferro tem mais vontade de reduzir, tem um potencial maior de reduzir, então ele vai acabar reduzindo. 2 elétrons vira ferro sólido. Sempre que um reduz, e aqui o ferro está reduzindo, o outro vai ter que oxidar, né? E o que é oxidar? É dar elétrons. Então, o magnésio sólido, essa plaquinha aqui de magnésio sólido, vai, ao longo dessa reação, doar os elétrons e vai virar magnésio 2+
aquoso, tá? Então, esses elétrons que são doados pelo magnésio é o que este ferro 2+ aqui absorve para poder virar ferro sólido, tá? Então, essa reação aqui é de oxidação, lembrando que sempre que um oxida, o outro reduz. Então, essas são as reações que verdadeiramente acontecem. Isso aqui em cima é só para a gente poder comparar os potenciais e ver quem que vai reduzir e quem que vai oxidar, tá? Se a reação for espontânea. Então, esse processo aqui ele é espontâneo, tá? Acontece de forma natural. Vamos para mais um, ó. H+ e magnésio. Nessa situação, a única possibilidade que tem, se a reação ela for espontânea, o H+ ele tem que roubar os elétrons do magnésio, se a reação for espontânea. E para ele roubar os elétrons do magnésio, ele tem que ter um potencial, uma vontade de roubar esse elétron e reduzir maior do que a do magnésio. Então vamos dar uma olhada nos potenciais aqui, ó. O potencial do H+ de ganhar elétrons e virar gás hidrogênio é de 0 volts. O do magnésio, de ficar com os elétrons dele e ficar na forma de magnésio sólido, é de menos 2,4. Então o magnésio ele não gosta de ficar com esses elétrons, não. Ele prefere dar os elétrons, ele não gosta de fazer esse processo aqui, o magnésio não gosta, tá? Então o H+ vai acabar conseguindo fazer esse processo porque o potencial dele é maior, tá? Então quais são as reações que vão acontecer, ó? O H+ vai ganhar os elétrons e vai virar gás hidrogênio. O magnésio, ele vai acabar doando os elétrons. Ele não vai ficar com esses elétrons, não. Beleza? Então, isso aqui é o que vai acontecer. Dentro desse processo, ele é espontâneo. Vamos dar uma olhada no próximo. Prata e cobre. Ó, a vontade de ficar no estado sólido da prata é 0,8. A vontade dela de ficar com o elétronzinho dela, né? E ficar nesse formato aqui de Ag sólido, né, de formar isso aqui, ó, é de 0,8. A prata, a vontade que ela tem de roubar os elétrons, o cobre, a vontade que ele tem de roubar os elétrons e virar cobre sólido é de mais 0,34. Então aqui quem que vai ganhar? A prata. Então a prata vai ficar neste estado final aqui, ó. Só que esse estado final ele já está nessa situação aqui, ó. Nessa situação a prata já está sólida. Então reação nenhuma vai acontecer de forma espontânea, tá? Já se eu fizer o contrário, ó, o cobre, uma placa de cobre e a prata dissolvida na água, então a prata ela tem mais vontade de roubar os elétrons, prata rouba um elétron e vira prata sólida. E aí ela vai acabar roubando um elétron do cobre, né? A prata vai chegar na superfície do cobre aqui, ó, vai roubar um elétron do cobre e vai encher essa superfície aqui de prata de forma espontânea, tá? Então essa reação aqui ela acontece de forma espontânea. Essa aqui acontece. Inclusive eu tenho uma imagem aqui, que eu fiz essa reação em laboratório. Eu tenho uma imagem para mostrar para vocês aqui, aqui embaixo. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Lá na escola técnica. Então aqui o que acontece? Eu tenho uma placa, um fio de cobre maciço. Esse fio aqui é de cobre maciço, ó. Ó o fiozinho de cobre. E esse cobre, eu mergulhei ele, esse cobre sólido, eu mergulhei uma solução, essa aguinha que tem aqui, ó. Essa água, não enxergando não, aqui, ó. Essa água que está aqui, ó, dentro do tubo de ensaio, ela é uma solução que tem nitrato de prata. O que é nitrato de prata? AgNO3. Esse AgNO3, na hora que você dissolve ele na água, ele gera Ag+, e NO3-, tá? Esse Ag+ aqui, ó, ele vai chegar na superfície do cobre, né? Vai ganhar esse elétronzinho do cobre e vai virar Ag sólido. Então, essa parte branca que está aqui, ó, isso daqui, ó, isso é prata, que foi depositado aí na superfície de um fio de cobre, tá? Nesta reaçãozinha aí. Então, galera, voltando aqui para a reação, essa aqui acontece de forma espontânea, e o magnésio e o zinco eu vou avaliar, né, se essa reação acontecer, o magnésio tem que ter mais vontade de reduzir do que o zinco, e pelo número aqui a gente percebe que o magnésio ele é bem fraquinho para reduzir, né, ele gosta de ficar nesse estado dissolvido aqui. Então essa reação aqui ela não vai acontecer de forma espontânea, tá? Essas estratégias, esses estudos, nos levam a pensar o seguinte, tem agentes que são bons redutores, que gostam de ficar no estado reduzido, que é esse estado final aqui, e tem agente que é bom oxidante, que gosta de ficar nesse estado
oxidado aqui, ó. E dá pra gente perceber quem que é melhor oxidante e quem que é melhor redutor. Vamos dar uma olhada nos valores aqui de todos eles, ó. Menos 0,76, opa, menos 0,76, menos 2,4, ó, a prata, mais 0,8. Então, dentre esses que estão listados aqui, a prata vai ser o melhor redutor. A prata vai ser o que mais gosta de ficar no estado sólido. Tanto é que a prata é usada para fazer joias, né? Então, ela não oxida com facilidade, ela não dissolve com facilidade, dependente de quem ela esteja em contato. O ouro é melhor ainda, tá? Agora, vamos olhar quem que é o melhor oxidante, qual que tem mais vontade de oxidar. Vamos dar uma olhada, ó. Vontade de oxidar do zinco, mais 0,76, do magnésio, mais 2,4. Ó, então, dentre esses listados aqui, o que mais gosta de ficar no estado oxidado é o magnésio. O magnésio, a vontade dele de ficar no estado oxidado é de 2,4. Então, nesta lista, o magnésio é o melhor oxidante, tá? E a gente usa esse conhecimento para poder proteger alguns metais. Por exemplo, o ferro, ele é extremamente útil na construção civil, porque ele tem propriedades mecânicas, uma resistência mecânica muito alta. Então, só que se eu deixar esse ferro oxidar, virar Fe2+, ou Fe3+, ele vai perder essa qualidade dele, certo? Ele vai inchar dentro do concreto, e a gente tem que evitar que isso aconteça. Se eu deixar o ferro próximo do ar úmido, o ar úmido vai ter H2O e O2, né? E esses dois caras aqui, ó, eles juntos, eles vão ter um potencial também de redução. Eles vão querer reagir também. Vamos dar uma olhada aqui nas reações, ó. Vou apagar isso aqui. Olha as reações aqui, ó. A vontade que, quando eu junto água e oxigênio, a vontade que o hidrogênio tem de reduzir é de mais 2,4. Então, é positiva. E a vontade que o ferro tem de reduzir é de menos, mais 0,4 e do ferro menos 0,44. Então, perceba que aqui o oxigênio e a água, eles vão acabar roubando esse elétron aqui do ferro e vai acabar formando a hidroxila, né? E o ferro, então, ele vai ser obrigado a dar esses elétrons. Olha a reação do ferro dando os elétrons aqui embaixo, ó. Então, o ferro dando os elétrons, a reação é essa, ó. O ferro que está sólido de maneira espontânea, ele vai virar Fe2+, e vai dar esses dois elétrons. E o Fe2+, ele não tem resistência mecânica. Não há resistência para a construção civil, por exemplo. Então, uma das estratégias que a gente faz é cobrir esse ferro com um outro metal, que a gente chama metal de sacrifício, para que ele permaneça nesse estado sólido e possa, né, resistir aí nas obras. Ou então a gente passa cimento no metal, se você for construir depois, você passa cimento porque esse cimento é rico em hidroxila. E quando você adiciona muita hidroxila, você impede que a reação aconteça fortemente no sentido direto aqui, tá? Então, olha só um caso aqui, onde a gente cobriu esse prego, esse ferro, com zinco. A cobertura do ferro com zinco é o que a gente chama, pessoal, de galvanização, tá? Então, o metal galvanizado é aquele metal que é coberto por zinco. E ao cobrir ele com zinco, olha as possibilidades que acontecem, ó. Os potenciais de redução aqui dos envolvidos. Nós temos o potencial de redução do oxigênio com a água, eu já tinha passado, é mais 0,4. O do zinco é de menos 0,76. Então, o zinco ele vai ser forçado a dar esse elétron no lugar do ferro, né? Então, essa reação aqui ela não vai acontecer assim. O que vai acontecer vai ser que o zinco vai ser forçado a dar esses elétrons. Só que este cara aqui, ó, ele fica na superfície do metal, né? Ele não atrapalha, ele não é dissolvido pela água, ele permanece na superfície do metal. E aí eu consigo proteger a parte estrutural do ferro. Então, depois de cobrir de zinco, o ferro ele fica protegido pela galvanização. E aí o ar e a umidade não conseguem entrar aqui dentro do metal. Outra estratégia é você pintar, né, com pinturas sucessivas, uns tipos específicos de pintura, para evitar aí que o ferro seja corroído, tá? Então a gente encerra por aqui. Valeu!